Pastores e líderes religiosos estão mentindo para você. Jesus não é Deus. Para o cristianismo, Jesus era um Deus encarnado. Neste vídeo, vou te mostrar que Jesus como Deus é a maior farsa e mentira da história da humanidade. Uma mentira que arrastou milhões de crentes ao longo da história para a idolatria. Hoje, continua a ter enorme influência no Ocidente, onde líderes religiosos e pastores têm milhares de seguidores devido ao nome de um falso Messias que morreu há 2000 anos. Para que você entenda melhor, existe uma enorme diferença entre o Messias prometido por Deus no Antigo Testamento e o Messias do Novo Testamento, conhecido como Jesus Cristo. Primeiro, no Antigo Testamento, Deus não prometeu um Deus que nos salvará dos nossos pecados, porque isso não é bíblico. No Antigo Testamento está muito claro que cada ser humano é responsável pelos seus pecados. Outro ponto a destacar sobre como viria o Messias. Estava escrito que o Messias viria de Davi e Salomão. Isso significa que o Messias virá de pai e mãe humanos. Nada sobrenatural como era costume na mitologia greco-romana no século tempos de Jesus. Evangelizar e afirmar que Maria ficou grávida espiritualmente e daí nasceu Jesus é uma das mais graves blasfêmias do cristianismo contra Deus Todo-Poderoso. Vale lembrar que Maria, antes de engravidar de Jesus, já estava comprometida com José, o que significa que o próprio Deus cometeu adultério ao engravidar uma mulher comprometida. Este foi um dos pecados mais repugnantes que poderiam ser cometidos naquela época e até hoje, para aqueles que vivem na palavra de Deus. Portanto, dizer que Maria foi impregnada espiritualmente por Deus enquanto estava comprometida é uma das maiores fraudes e mentiras, quando ele poderia muito bem ter usado uma mulher judia não comprometida, numa época em que havia milhares de mulheres judias e israelitas não comprometidas, se essa fosse a lógica. E outra coisa para analisar que não cabe na lógica é: por que Deus precisaria engravidar uma mulher para nascer como Deus e morrer na cruz para salvar o mundo de si mesmo também? Vale lembrar que muitos cristãos, pastores e líderes religiosos afirmam que Jesus era Deus e homem. Então, do ponto de vista cristão, chegamos à conclusão que ele também morreu para se salvar. Ou seja, um Deus que morre para se salvar porque ele também é humano. É um tanto ilógico, não acha? Uma coisa que as pessoas devem entender muito bem é que Deus não morre, ele é imortal. Se morrer, não é Deus. Está escrito que ele morreu numa sexta-feira à noite e ressuscitou na manhã de domingo, o que significa que foram 2 dias e não 3, como relatado no cristianismo. Deve-se lembrar que, segundo a Bíblia, os dias são contados ao pôr do sol da tarde e não ao nascer do sol. Se você parar para pensar e analisar com muito cuidado como é contada a figura de Jesus, descobrirá que ele foi colocado como uma figura de super-herói, porque isso era muito comum nas mitologias greco-romanas da época de Jesus, o que também é muito comum hoje em dia em filmes e séries. Por isso é importante estudar a história dos povos antigos. Você descobrirá que muitas coisas e práticas pagãs foram impostas na história de Jesus e no cristianismo. Desta forma, você poderá desmascarar e desmantelar o maior engano e mentira que Paulo e o Império Romano criaram. No Novo Testamento ficou claro diversas vezes que Jesus é um Deus encarnado que morreu para o perdão dos nossos pecados, o que não é verdade. Devemos entender que todo ser humano nascido de mulher é pecador, porque é a natureza do ser humano. Portanto, afirmar que Jesus é um Deus e que nunca cometeu pecado é uma das maiores fraudes e mais graves mentiras que muitos pastores e líderes religiosos pregam conscientemente e outros inconscientemente, na qual, infelizmente, muitas pessoas acreditam. O cristianismo levou e está levando muitas pessoas à idolatria. Porque uma das características da idolatria tem a ver com a imaginação e a forma física de um Deus.
É por isso que adorar Jesus é idolatria. E muitas pessoas pensam que ele é um homem. É por causa desta característica física imaginável de Jesus que ele não pode ser considerado um Deus. Uma coisa que as pessoas devem entender é quem Deus realmente é. E o que encontramos sobre a definição de Deus no Antigo Testamento diz o seguinte: Deus é um e não tem forma física e não é homem para pecar. Deus é inimaginável, o que significa que Deus é tão grande e infinito que ele está além do alcance da nossa imaginação. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isto deixa muito claro que Deus não precisa de uma pequena forma física que ocupe um pequeno espaço para governar o mundo, quando ele pode muito bem observar o mundo inteiro e todos os universos, ocupando todo o espaço, porque é infinito. E para você, Jesus é Deus? Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like e comentário. E se não concorda, deixe sua opinião, o porquê. Até o próximo vídeo.